Quando pensamos em Adão e Eva, lembramos do imenso poder criador de Deus. Pensamos no belo jardim do Éden, na perfeição da criação e, em seguida, na queda, na maldição divina e na expulsão dos primeiros seres humanos para um mundo hostil. Mas raramente refletimos sobre a morte de Adão e Eva. Pouco consideramos o que realmente significa para eles terem morrido e o dia em que isso aconteceu. Hoje, voltaremos ao início da criação, ao jardim do Éden, a um tempo em que a vida era pura, imaculada pelo pecado. Vamos explorar um momento crucial da história humana, tão impactante, doloroso e triste, que suas consequências ecoam até os dias de hoje e moldam o mundo em que vivemos. Hoje, falaremos sobre o dia em que Adão e Eva morreram. Você pode estar se perguntando, como eles morreram se continuaram vivos por séculos após terem comido o fruto proibido? A morte, segundo a Bíblia, não é apenas o fim da vida física. Ela se manifesta de muitas formas. Naquele dia fatídico, quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte entrou no mundo, e tudo mudou para sempre. Voltemos ao livro de Gênesis para descobrir as verdades profundas sobre o que aconteceu naquele jardim e o que isso significa para nós hoje. Em Gênesis 2:7, a Bíblia nos diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, tornando uma alma vivente. Adão, o primeiro ser humano, foi criado à imagem de Deus, perfeito, um reflexo de seu Criador. Ele recebeu autoridade sobre toda a criação e caminhava com Deus na brisa do dia. Imagine como deveria ser maravilhoso andar com Deus, ouvir sua voz e viver em perfeita comunhão com o Criador do universo. Vendo que não era bom que o homem estivesse sozinho, Deus criou Eva a partir de uma das costelas de Adão, Gênesis 2:22. Eva era igualmente perfeita, uma companheira, uma ajudadora, um reflexo do amor e da criatividade divina. Juntos, Adão e Eva viviam em um paraíso sem dor, sem sofrimento, sem morte. No Éden, a morte não existia. Eles foram criados para viver eternamente em harmonia com Deus e com a criação. Tinham tudo de que precisavam e nada lhes faltava. Estavam nus, mas não sentiam vergonha, pois o pecado ainda não havia entrado no mundo. Porém, havia um mandamento, uma única proibição. Em Gênesis 2:16, Deus disse a Adão: "Você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comer, certamente morrerá." Esta não era apenas uma advertência, mas uma declaração sobre as consequências espirituais e físicas da desobediência. Deus estava essencialmente dizendo: "Confie em mim, siga o que digo, pois se desobedecer, a morte virá." Então, algo aconteceu que mudou tudo. Em Gênesis capítulo 3, conhecemos a serpente, que era mais astuta que todos os animais selvagens criados por Deus. Mais tarde, a Escritura revela que a serpente era Satanás disfarçado, com o objetivo de afastar a humanidade de Deus. Ele abordou Eva com uma pergunta aparentemente inocente. Foi isso mesmo que Deus disse: "Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim." Gênesis 13:1. Com essa pergunta, ele plantou a dúvida no coração de Eva. Deturpando as palavras divinas, ele fez parecer que Deus estava privando-os de algo bom. Eva respondeu que podiam comer de todas as árvores, exceto daquela, pois morreriam se o fizessem. Então, a serpente mentiu: "Certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal." Gênesis 13:4-5. Com essas palavras, Satanás sugeriu que Deus era injusto e estava escondendo algo maravilhoso deles. Eva olhou para o fruto, viu que era bonito e desejável, e comeu. Depois, deu a Adão, e ele também comeu. Naquele momento, tudo mudou. Adão e Eva morreram naquele dia. Mas como? Primeiramente, experimentaram a morte espiritual, a separação de Deus. Antes, estavam em perfeita comunhão com Ele, mas,
Após a desobediência, essa relação foi quebrada. Perceberam que estavam nus e sentiram vergonha pela primeira vez. Tentaram se cobrir com folhas de figueira e, ao ouvirem Deus no jardim, se esconderam, com medo e culpa. Gênesis 3:8. Esse foi o primeiro sinal da morte espiritual, a separação de Deus. Além disso, a morte física entrou no mundo. Deus declarou a Adão: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis 3:19. O pecado trouxe a mortalidade, e o corpo de Adão e Eva começou a decair. Mas a história não termina na morte. Deus, em sua infinita misericórdia, prometeu redenção. Em Gênesis 3:15, ele anunciou que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esta foi a primeira promessa do Evangelho, apontando para Jesus Cristo, que venceria o pecado e a morte. Jesus veio para restaurar o que foi perdido no Éden. Ele morreu na cruz para pagar pelo pecado da humanidade e ressuscitou, oferecendo-nos a esperança da vida eterna. Hoje, cada um de nós enfrenta essa mesma escolha: confiar em Deus e seguir seus caminhos ou continuar no caminho da desobediência que leva à morte. Que possamos escolher a vida que Jesus oferece. Que Deus os abençoe.